Você é feliz com Jesus? Sim. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom poder estar aqui com a igreja nesta manhã gloriosa de domingo e poder estar juntos, adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus e estar juntos em comunhão uns com os outros. É muito bom. Cada um de nós, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a palavra do Senhor nos diz que é melhor estar na presença de Deus, na presença do Senhor, do que em outros milhares de lugares. A presença de Deus, a fartura de alegria. Na presença de Deus, nós renovamos nossas forças, nós alimentamos nossa fé, nós recebemos do amor de Deus em nossas vidas, para vivermos aqui em comunhão e participar da vivência da unidade da igreja. Deus nos ajude nesta manhã a compreender isso e a cada dia colocar em prática aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 4, vamos ler dos versículos 1 ao 6. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia, e se tiver no celular, pode abrir também, aí, no seu smartphone, que a gente possa ler a bendita palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, falando sobre a unidade do corpo de Cristo, diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que foram chamados. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Vamos estar em oração. Querido Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos, porque Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, o Deus criador, sustentador e redentor de toda a obra criada e de nossas vidas. Bendito seja o Teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome. Não merecemos esse privilégio, mas pela Tua bendita graça, o Senhor nos traz aqui, porque o Senhor nos comprou, nos redimiu pelo sangue de Jesus. Nos traz para que aqui possamos, ó Deus, estar em comunhão com o Senhor no culto, adorando o Teu nome, bendizendo o Senhor, reconhecendo quem Tu és e quem somos diante da Tua santa presença, Senhor. Pecadores que não merecemos nada, mas pela Tua graça, o Senhor nos redimiu e nos colocou, ó Deus, neste lugar, para juntos
como igreja, poder te adorar e te bendizer e te exaltar através do nosso culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio de poder aqui estar em comunhão uns com os outros, exercitar, ó Deus, essa comunhão e participar, ó Deus, da unidade do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido para nós tudo o que precisamos para te servir e para servirmos uns aos outros. Obrigado, Senhor, porque aqui podemos orar uns pelos outros. Aqui podemos, ó Deus, estar em contato uns com os outros. Aqui podemos, ó Deus, sentir o calor humano, sentir o cheiro do irmão. Ó Deus, poder estar, Senhor, neste lugar é muito bom, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor fez isso e faz isso em nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, pela tua palavra que nós lemos, ó Deus, e nós agora te rogamos que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações a tua vontade, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Pedimos que o Senhor abençoe a Igreja Cristã em Recife, todos os membros e congregados, todos aqueles que participam diretamente da liderança, todos aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui presente, mas estão em casa assistindo pela live, ou, ó Deus, não puderam vir, nem puderam estar assistindo pela live, estão em algum lugar, ó Deus, te pedimos que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, livrando do mal, Senhor. Pedimos por aqueles, mais uma vez, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor os recupere, os sare, os cure e os traga, ó Deus, para estarmos juntos adorando o teu nome, Senhor. Oramos pelo pastor Bruno, pela irmã Luciene, sua esposa, onde quer que eles estejam agora, estão lá nos Estados Unidos, ó Deus, fazendo a tua obra, onde quer que eles estejam agora, o Senhor esteja abençoando eles, esteja dirigindo eles, esteja, Senhor, guardando e protegendo a vida deles. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, agradecidos por tudo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, amados, mais uma vez, por estarmos aqui juntos. E eu sou grato a Deus porque a semana passada eu não pude estar aqui, até conversei com o Jefferson por celular e pedi para que ele pregasse. Ele veio e fez a obra. Obrigado, Jefferson, pela disponibilidade. E nós tivemos uma perda, né, e fomos lá no interior, participamos lá do sepultamento do meu irmão, tive que assumir lá à frente e resolver tudo. E é muito triste perder alguém que a gente ama e principalmente alguém que é de sangue, não é? Eu não costumo chorar assim, né? Mas confesso a vocês que quando eu fiquei sabendo por telefone, meu irmão era um homem de 53 anos, mas ele tinha a mentalidade de uma criança de no máximo 6 anos de idade. E desde pequeno ele era dependente da minha mãe. Ele nasceu perfeito, mas aos 6 meses de idade ele ficou doente. E aí meu pai levou numa farmácia e aplicaram uma injeção nele, e a gente suspeita que tenha sido depois dessa aplicação, não sei se a aplicação errada, se a medicação, não sabemos, mas ele ficou doente, atrofiou um lado todo, o cérebro ficou também atrofiado, ele não desenvolveu, não andou, não teve condições de crescer e se desenvolver. Dependia totalmente de alguém para cuidar dele. E sempre que eu ia lá, eu brincava com ele e tal, e ele ficava aguardando a minha chegada lá, porque eu vou lá de mês em mês, e ele ficava aguardando, e era aquela alegria com ele. Confesso a vocês que eu fui tomar banho para poder sair, resolver as coisas,
e eu chorei ali junto com a água caindo na minha cabeça e as lágrimas também, eu chorei. Mas foi aquele momento e só aquele momento que Deus me consolou. Minha mãe, ela é uma senhora de 88 anos e ela cuidava dele. Eu tenho um primo que também tem problemas, toma remédio controlado, que vive lá com a minha mãe. E esse meu primo ajudava ela lá com ele, mas só naquilo que ela não podia. Minha mãe, quando vinha aqui, ela ficava preocupada para retornar logo por causa dele. E ela tinha medo de morrer e deixar ele para alguém cuidar. E isso veio à minha mente, e Deus me consolou com isso. Porque se a minha mãe partisse antes dele, não é? Eu ia ter que trazer ele aqui para casa. Veja o transtorno. Ou as minhas irmãs que estão lá, uma a mais velha está doente, não tem como cuidar, a mais jovem trabalha e não tem como cuidar. Ela disse que cuidaria, mas aí a gente não ia deixar esse peso para ela, não é? Eu seria voluntário para cuidar do meu irmão com todo carinho. Assim como temos cuidado da minha sogra, não é? Mas aí Deus levou, e bendito seja o Senhor. E o nosso consolo é que eu creio que ele foi salvo pela graça de Deus, porque ele não tinha consciência de pecado, não é? Ele não chegou a se desenvolver como um adulto, mas permaneceu como criança, apesar de ter chegado até os 53 anos. Isso me consolou. Deus foi me lembrando essas coisas e eu fui me consolando. O Espírito de Deus é tremendo. Ele faz, ele dá esse alento, esse consolo. Graças a Deus por isso. Passei por isso, e o bom é que a gente passa, não permanece no luto, a gente passa. Deus dá força, consolo e graça suficiente para que a gente passe, não é? Minha mãe também, quando a gente chegou lá com o corpo, porque o corpo teve que vir para cá para fazer autópsia e tal, e quando a gente retornou com o corpo, que ela viu dentro do caixão, ela também se desmanchou em lágrimas e ficou lá chorando. Mas também foi só aquele momento. Deus deu graça e ela se fortaleceu novamente. E minha mãe é muito forte, emocionalmente ela é muito forte, mas ela chorou naquele momento, não é? Mas graças a Deus que tudo isso passou. Amados, nós estamos estudando aqui a respeito da igreja, não é? Da construção da igreja, e tivemos aí já 2 ministrações, uma falando sobre a base, o fundamento ali da igreja, e nós vamos falar hoje sobre o alicerce da unidade, a unidade que devemos ter, enquanto igreja de Cristo, vivendo aqui nessa terra, amém? O nosso tema é o alicerce da unidade. Nosso texto nós já lemos, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, não é? Nosso foco, a construção da igreja precisa ser baseada na unidade dos membros e no amor mútuo. Isso é o que instrui a palavra de Deus para nós, igreja do Senhor, não é? Nos capítulos anteriores, Paulo trata da igreja como um todo, não é? Paulo já lhes havia mostrado que Deus tem um grande propósito para a sua igreja e também orou para que os crentes de Éfeso pudessem conhecer o maravilhoso plano do seu amor, do seu poder e todas as bênçãos espirituais que Deus oferece. A gente percebe, amados, que
Paulo começa mostrando esse plano aos Efésios, na sua carta. E Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta em Roma, precisamente nos meados ali do ano 61. Então, Paulo, ele lembra do plano de Deus para o seu povo. A igreja em Éfeso era constituída de judeus e gentios. E essa junção de judeus e gentios torna-se um em Cristo, porque Cristo, o sacrifício de Cristo, ele uniu tanto os judeus, que era o povo do Antigo Testamento, o povo que foi escolhido por Deus, a nação que Deus escolheu para que através dessa nação ele fosse conhecido e divulgado em todas as nações. Agora, ele une em Cristo judeus e gentios, não é? Porque quem não era judeu, era gentio. E aí, como os judeus eram um povo exclusivo ali, na sua mentalidade, era o povo da aliança, era o povo escolhido, era o povo que recebeu a lei, era o povo que recebeu a promessa da terra prometida, e entraram na terra prometida, a terra de Israel ali. Mas a gente percebe que os gentios também precisavam se unir, ser alcançados pela graça de Deus. E Paulo fala desse plano, desse projeto, não é? E também das bênçãos que a partir de Cristo nós, a igreja, recebemos. No capítulo 2 ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, nos deu vida. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. De forma que, amados, no capítulo 4, Paulo, que na sessão anterior havia falado dos privilégios dos crentes, agora passa a falar das exigências para eles. Tudo tem um preço. A salvação, nós não pagamos nada, mas Jesus pagou o preço da sua vida, seu sangue. Fomos alcançados por essa graça, mas agora também temos uma exigência a se cumprir em nossas vidas. O capítulo 3, verso 20 e 21, marca o fim da primeira parte da epístola, a qual é predominantemente doutrinária, e agora Paulo começa a mostrar detalhes práticos de como devemos glorificar a Deus na sua igreja. A palavra diz assim, versículos do capítulo 3 de Éfeso, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A partir do capítulo 4, ele trata com os crentes individualmente, mostrando suas responsabilidades e ações nas várias fases da vida cristã prática. A unidade do corpo de Cristo reflete-se também na conduta pessoal do crente, entre outros crentes, no mundo em que vive e na luta contra o mal. Porque enquanto estivermos aqui, há ainda dentro de nós duas naturezas. A natureza divina que recebemos pelo Espírito Santo
mas também ainda temos a natureza caída, pecaminosa. E por isso há essa luta, não é? Por isso há esse conflito, esse combate contra o mal. E nós vamos ver algumas coisas aqui no versículo 1. O crente participa da unidade do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Ele começa chamando nossa atenção para o enfático convite da participação, de participar da unidade da igreja. O enfático convite a participar da unidade. Ele começa dizendo, rogo-vos, e esse rogo-vos é enfático, porque nos chama a atenção para termos uma iniciativa. Ora, eu fui alcançado pela graça, não é? Agora eu preciso ter iniciativa para viver uma nova vida. E é enfático porque, amados, Paulo fala isso, e a força que Paulo dá a essa palavra é muito maior do que comumente se vê em outros textos, em outras cartas de Paulo e também em Atos dos Apóstolos. A palavra rogar em outros textos é usada para encorajar, apelar, exortar, mas no capítulo 4, essa palavra é um convite para se tomar uma atitude. Rogo-vos, é o que diz aí, Ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. E a gente pode ver que a gente precisa ter essa iniciativa. A palavra vai dizer que a gente deve se despir do velho homem e se revestir do novo, que foi criado por Deus em santidade. Não é? Segundo lugar, Paulo, o preso do Senhor, ele diz, eu, preso do Senhor. Mais uma vez, o apóstolo fala de si mesmo como prisioneiro no Senhor. Com essa identificação, Paulo procura despertar nos crentes em Éfeso mais que um sentimento de simpatia, pois procura dar ênfase ao que ensina. O apóstolo não está lamentando o fato de estar preso. O que ele quer enfatizar é que está preso pela vontade e por causa do Senhor. E a colocação das palavras no Senhor tem uma ênfase especial, preso no Senhor, que é dada pelo apóstolo para mostrar que os sofrimentos físicos causados naquela prisão romana não poderia quebrar o vínculo da comunhão existente entre ele e o Senhor Jesus. Paulo estava preso no Senhor e não pelo Senhor. Isso indica a consciência que o apóstolo tinha de sua missão e a certeza de que sua prisão não apresentava para si um opróbrio, uma vergonha, e sim uma glória, uma oportunidade de servir ao Senhor de forma diferente. Para nós hoje não é diferente. As situações e as circunstâncias pelas quais nós, porventura, estamos passando, de sofrimento ou de alegria, em qualquer lugar que possamos estar, não impede de nós continuarmos testemunhando quem somos em Cristo. Há quem diga, aí a palavra de Deus diz, que a carne é fraca, não é? E muitas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes erradas com esse texto, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto, é forte. Importa que a gente
Glorifique a Deus em toda e qualquer situação. Paulo estava preso, mas isso não impediu dele continuar servindo ao Senhor e testemunhando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia em sua vida. Deus nos ajude, amados, a como Paulo, fazer assim também. E Paulo certa vez disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Certa vez Jesus disse que ninguém coloca remendo velho em pano novo, não é? Então, o que Jesus quis dizer com isso? É que para que o homem pudesse ser um novo homem, ele tinha que primeiro se converter a Cristo. Ele tinha que primeiro receber essa graça da salvação. Ele tinha que primeiro receber o Espírito Santo. Ele tinha que primeiro se entregar a Cristo. Só assim é que ele tem condições de viver uma nova vida, de dizer não ao pecado e de dizer sim à obediência à palavra de Cristo. Terceiro, uma conduta digna da salvação recebida. Ainda no versículo 1, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O ardente zelo do apóstolo com os crentes de Éfeso é para que andem de modo digno da salvação recebida em Cristo. A palavra vocação aqui tem o sentido de chamado, a que se responde ou se atende no ato da conversão a Cristo, chamado de Jesus. Jesus chamou seus apóstolos e de imediato eles largaram tudo que tinham, estavam fazendo, e seguiram a Cristo. Seguiram a Jesus durante 3 anos, mas só vieram reconhecer realmente, se converter realmente, depois da morte e ressurreição de Cristo. Percebam, e quando eles quando eles vivenciaram a situação de que Jesus ia ser preso, todos fugiram, um negou, um traiu, e todos se dispersaram. Mas na ressurreição, quando Jesus, depois de ter feito o sacrifício, Jesus foi atrás de todos eles e chamou. E a Pedro disse: tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, se apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? E Pedro, chorando, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele momento, Pedro se converteu a Cristo e se dedicou inteiramente ao Evangelho. E a gente percebe que os apóstolos, todos os discípulos que ali vivenciaram aquele momento, tiveram com Jesus, foram alcançados pela graça, creram que Jesus era realmente o Messias prometido. Eles enfrentaram situações adversas e deram suas vidas por Jesus, porque realmente tiveram essa convicção, foram alcançados por essa graça. A pergunta é: como é que estamos? Você foi alcançado pela graça de Deus? Como é que tem sido a sua reação a essa graça? Como é que você tem vivido? Como é que você tem lidado com a situação de leitura da palavra de Deus, da oração, de buscar estar em unidade com o Senhor? Como é que você tem reagido em relação à vivência no culto do Senhor aos domingos, porque nós só temos culto aqui aos domingos? Se você vem com alegria, se você se dedica realmente
a buscar ao Senhor, a adorar, a se realmente se entregar ao Senhor, em gratidão porque você era filho das trevas e Jesus te tornou filho da luz. Você era condenado e Jesus te salvou. Você era escravo do pecado e Jesus te libertou. Você era escravo do mundo e Jesus te libertou. Você era escravo de você mesmo e do diabo, mas Jesus te libertou. O quanto você tem vivenciado em gratidão a Deus e está na presença de Deus, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo e para continuar na sua presença. Uma conduta digna da salvação recebida é uma das exigências que o apóstolo aqui, escrevendo aos Efésios, passa para eles, como também para nós. O convite atendido implica dignificar o compromisso com Cristo através do comportamento sadio na vida cristã. Nossa conduta no dia a dia dignifica a nossa salvação em Cristo, a vocação com que fostes chamados. Andar como é digno da vocação significa obedecer prontamente a todos os requisitos espirituais dessa vocação. A palavra digno, conforme Filipenses capítulo 1, verso 27, mostra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. Ou seja, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós precisamos viver isso. Eu tenho dito que o Evangelho, mas não é uma teoria filosófica. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus vivendo em nós. Como igreja, Ele é o cabeça, e quem comanda o corpo é a cabeça. O nosso chamado para a salvação não acontece por merecimento pessoais, é pela graça. A palavra digno tem uma conotação especial nesse texto bíblico, pois o que o Senhor quer é que atendemos de um modo que corresponda ao que Ele tem feito por nós. Precisamos entender isso. Há cristãos que são tementes a Deus, porque se eles não forem obedientes, eles vão perder a salvação, ou eles são obedientes para ir para o céu. Mas o entendimento do Evangelho não é esse. Certa vez eu estava no Detran, e eu ouvi dois irmãos conversando, e eles estavam falando justamente sobre isso. E eu cheguei perto, e como eu me envolvi ali na conversa, porque eu gosto de participar dessas conversas. E aí o irmão estava dizendo, a gente precisa se santificar, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo e tal, para ir para o céu. E aí eu disse para eles, olha, quando é que você foi salvo? Quando era pecador perdido. Quem te salvou? Jesus. E aí, você, depois que Ele te salvou, você tem que fazer isso para ir para o céu? Ou você tem que fazer isso porque você vai para o céu? Aí ele parou assim, disse, olha, Jesus já fez o sacrifício para te salvar, Ele já te salvou. Agora você precisa viver o Evangelho, deixar as coisas que para trás ficam,
porque você é nova criatura. Não é para você entrar no céu pela sua santificação. Você se santifica por quê? Porque você foi salvo por Jesus. E agora está em obediência, em gratidão a Deus por isso. E você precisa evidenciar isso. Há um ditado que diz assim: não basta ser honesto, tem que mostrar. O Evangelho não é apenas algo que atua lá dentro, ele atua lá dentro e ele sai nas nossas atitudes, no nosso viver diário. E isso não por lei, por obrigação, mas por gratidão, porque fomos transformados em filhos e filhas de Deus. Amém? Amém mesmo? Em segundo lugar, o texto fala no capítulo 2 dos atributos da unidade. No versículo 2, Paulo continua falando sobre o andar conforme a chamada que tivemos para a salvação, os quais são indispensáveis aos chamados. Então prestem bem atenção. Tendo em vista que a unidade da igreja é a união dos cristãos em torno de um mesmo objetivo, com o propósito de glorificar a Deus, atrair os descrentes e fortalecer a comunidade. Veja que tem objetivo, a unidade da igreja, como nós vivemos. Glorificar a Deus, atrair os descrentes, porque assim vivia a igreja de Atos. A palavra diz que eles estavam juntos, não é? Tinham tudo em comum, repartiam o pão e de casa em casa, celebravam ali. A vida deles atraía os olhos do mundo, do povo, e eles achavam graça diante do povo, e o povo vinha para ser alcançado por essa graça, não é? Isso acontece com a gente também, amados. Como é que está a tua vizinhança lá perto da tua casa, onde você mora? Quem mora em apartamento, como é que está o teu condomínio em relação a você, a sua vida? Como é que eles te veem? Como alguém intransigente? Como alguém chato? Como alguém que julga tudo pelo que vê? Ou como alguém dócil, alguém que realmente retrata Jesus e atrai as pessoas pela sua maneira de ser e de viver? Então, amados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Destacam-se 4 qualidades da unidade em Cristo que devem ser cultivadas por nós, os crentes em Cristo. A unidade no corpo de Cristo, a igreja, não pode ser deteriorada pela força da carne, pelas atitudes carnais. Essas qualidades são produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de torná-lo parte do corpo de Cristo, evitando que fique como um membro isolado. Esses requisitos nada têm a ver com a carne e, para que o crente não viva em derrotas, deve cultivar tais qualidades da unidade em Cristo. Paulo deseja que os crentes em Éfeso cultivem esses predicados
para manterem a unidade da igreja. Então, pelo menos 4 atributos da unidade. Sem esses atributos, torna-se impossível viver em unidade. Então, o primeiro, humildade. Quem dá esse exemplo primeiro? O Senhor Jesus. Humildade. Esse primeiro exemplo quem dá é Jesus. Em tudo, Jesus é o exemplo para cada um de nós. Humildade, tão conhecida e tão pouco vivida. No grego, a palavra humildade, aparece com o significado de modéstia. É a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com a participação coletiva. É uma virtude essencial para que a unidade seja mantida na igreja. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra diz que ele, sendo Deus, não se deixou levar pelo que era, pelo poder que tinha, mas esvaziou-se a si mesmo, veio ser homem. Sendo homem, se tornou servo, e sendo servo, foi obediente e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Humildade, um dos atributos que eu e você precisamos ter em nossas vidas. E temos, porque quem tem o Espírito Santo tem a humildade dentro de si. O que precisa é evidenciar ela, colocar para fora, viver essa humildade. Não é? Porque a humildade é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E aquele que crê em Jesus Cristo recebe a promessa, é selado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Então isso aqui está dentro de mim, está dentro de você, se verdadeiramente nós somos cristãos convertidos, verdadeiramente essas qualidades, esses predicados, esses atributos estão dentro de nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. Segundo, mansidão. Jesus também dá esse exemplo. No momento em que Jesus foi confrontado ali por Judas, o traidor, e no momento em que foram prender Jesus, e Jesus perguntou: a quem procuras? E eles disseram: a Jesus. E Jesus disse: sou eu. Sou eu. Ora, naquele momento ali, um dos discípulos de Jesus pegou uma espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus, manso e humilde como ele era, pegou a orelha, colocou lá no lugar, sarou, curou, disse: coloca a tua espada na bainha, porque tu não sabes que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido? Ou tu não sabes que eu poderia clamar ao Senhor, Ele mandaria anjos aqui para resolver essa bronquinha? Manso e humilde. Eu tenho uma definição de mansidão: é você ter poder para resolver tudo na força, mas não faz. Jesus tinha poder para fazer e resolver aquilo ali, do jeito que a humanidade resolvia, e ele faria de forma poderosa, mas não era isso que ele veio fazer. A missão de Jesus principal foi morrer na cruz, para alcançar cada um de nós, os que viveram na época, os que estão vivendo agora, e até os nossos filhos, netos, que hão de viver nessa terra
Jesus morreu para nos alcançar e nos salvar. Esta tem a ver, a mansidão tem a ver com a amabilidade. Significa gentileza, cortesia, consideração, é a qualidade de quem se preocupa com os outros. A mansidão faz parte do fruto do Espírito, como já falei, está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mansidão é a atitude pacífica nos momentos de exasperação. A mansidão não discute, não resiste, nem teima contra a vontade divina. Ela é demonstrada quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem, sem revidá-los, porque cremos que Deus os permitiu que assim fosse. Mansidão. Como é que está a tua mansidão? Você tem colocado em prática? Às vezes as pessoas são calmas, não é? Ser calmo é uma coisa, ser manso é outra, não é? Porque há situações em que você perde a calma e explode, e aí perde a mansidão. Você precisa passar por situações adversas para que você exercite isso, e Deus permite que isso assim aconteça, para que você trabalhe esse lado seu, coloque em evidência esse atributo, esse predicado, essa qualidade cristã da mansidão. Terceiro, longanimidade. Em outras traduções, aparece como paciência. Assim como a humildade e a mansidão correspondem à ideia de suportar-nos uns aos outros em amor, a paciência corresponde à solicitude. A palavra longanimidade significa tolerância, paciência, constância. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis, nas adversidades, conforme Tiago capítulo 5, verso 10. Longanimidade aqui significa não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. E Jesus, mais uma vez, é esse o exemplo. E no Sermão do Monte, depois vocês leiam aí, capítulo 5, verso 3, verso 5, verso 7, Jesus ensina sobre isso. E em quarto lugar, tolerância. A palavra continua dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Tolerar é também uma qualidade cristã que deve ser cultivada. Romanos capítulo 2, verso 4. É a prática da longanimidade. Certo escritor cristão escreveu que suportar significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido às suas faltas, ainda que essas faltas nos ofendam ou desagradem. Tolerar, suportar, é realmente colocar em prática a vida de Cristo em relação ao irmão, em relação não somente na igreja, mas também com as pessoas do mundo aí fora. Porque assim eu e você estaremos testemunhando. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram alguém dizer assim: rapaz, você é diferente. Você tem algo que é diferente, não é? Às vezes você nem falou, nem expressou nada, mas só o seu jeito de ser já
define ali para alguém que você é diferente. Às vezes numa situação difícil em que todo mundo está descabelando ali, aperreado e tal, e você chega e apazigua as coisas ali tranquilamente, porque a vida de Deus está em você, o Espírito de Deus está em você. Não é para chegar e ajudar a destruir, pelo contrário, é apaziguar as coisas. Bem-aventurados os que pregam a paz, os que trazem a paz. Amém? Em terceiro lugar, amados, nós podemos ver no capítulo 4, verso 3, a preservação da unidade. A unidade produzida pelo Espírito, ela não é produzida por nós mesmos, não, ela é produzida pelo Espírito Santo em nós, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, ela é gerada, provida e produzida pelo Espírito Santo. Fomos chamados não para criar essa unidade, nem produzi-la, mas para mantê-la com todo o cuidado. Os crentes em Cristo são parte dessa unidade. O que compete a eles é a obediência dos requisitos que a unidade do Espírito exige. A existência das várias denominações, porque a gente sabe e vê, né, que há muitas denominações, né, cristãs, dá a impressão de que não há essa unidade, porém, entendemos que a verdadeira unidade existe. Alguns teólogos a chamam de unidade maior. Entretanto, cremos que, a despeito das diferenças existentes entre as igrejas terrenas, a verdadeira unidade do Espírito existe naqueles que têm nascido do mesmo Espírito e estão unidos no corpo místico de Cristo Jesus, que é a sua igreja. E Ele é o Senhor dessa igreja, conforme Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 13. A palavra preservar é mais próxima do sentido no original grego do que guardar. Preservar. No original, a palavra significa guardar, observar, preservar. Tal unidade já existe no seio da Igreja Universal, da Igreja Geral de Cristo. E resta-nos, como membros dessa igreja, preservar essa unidade. Temos essa missão de preservar essa unidade pelo nosso comportamento, pela nossa vida. Vínculo da paz. O texto continua pelo vínculo da paz. A paz é o elo que une todos os crentes pelo Espírito. Essa paz é plena e não restrita. Sua significação alcança todas as esferas da vida cristã. Primeiro, paz com Deus. Depois, paz com o próximo e com a igreja de Cristo. Esta paz é divina e é produzida pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Para que haja vínculo entre Deus e o crente no corpo de Cristo, a unidade no corpo de Cristo. A unidade do Espírito não é produzida pelo homem, mas pelo Espírito. A missão do crente é preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esta unidade não é
a do espírito humano, como vários teólogos ensinam, mas é criada pelo Espírito de Deus, conforme o verso 4. E por último, amados, fundamentos da unidade. Versos 4 a 6. O fundamento da unidade é o próprio Deus. A gente percebe que Deus, Ele é uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um Deus que se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele se revela no corpo de Cristo, que é a igreja. Então a origem da unidade está no próprio Deus. Jesus disse, e Ele orou pela igreja, pedindo ao Pai que, assim como Ele e o Pai eram um, nós nele nos tornaríamos um também. A oração intercessória de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17. Portanto, amados, que Deus nos ajude a compreender isso e a viver essa unidade, construindo dia a dia e alcançando as outras pessoas para Deus por meio do testemunho da nossa vida cristã aqui enquanto igreja. Conclusão, amados, concluímos que a partir da nossa conversão a Cristo, somos convidados a participar da unidade do corpo de Cristo, sua igreja, vivendo de maneira digna da vocação que recebemos pela graça, nos esforçando diariamente para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cremos que a base da unidade da igreja está em obedecer a palavra de Deus, que é o autor dessa unidade, colocando em prática a sua palavra por meio da fé. Isso envolve individualmente e coletivamente. Primeiro, oração. Diga oração. Quanto tempo você tem gastado em oração individual com o Pai Celestial? Segundo, leitura da palavra de Deus. Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, porque às vezes a gente lê corridamente e não ouve aquilo que a gente está lendo. E se nós precisamos ter esse vínculo de comunhão com Deus, precisamos ouvir Deus falar conosco. Às vezes nós não priorizamos isso e lemos por obrigação, como se fosse um livro qualquer a palavra. Mas precisamos ouvir, não no sentido de escutar apenas, mas ouvir, no sentido de entender e guardar no coração e praticar na vida. Ouvir a palavra. Oração, leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. O que é meditar na palavra? É você ler o texto 1, 2, 3 vezes e começar a matutar naquele texto, pensar no que você está lendo, compreender e aplicar na sua vida diária. Depois, pregar a palavra de Deus. Pregar para quem e como? Pregar para o seu amigo no trabalho, pregar para a sua esposa em casa, pregar para os seus filhos, pregar para o seu vizinho, pregar para quem você encontrar pelo caminho, pregar para um desconhecido, pregar para quem Deus enviar até você. Você precisa divulgar a palavra de Deus.
que assim como ela se transformou a sua vida, ela tem o poder de transformar a vida daqueles que ouvem essa palavra através de você. Ah, mas eu não consigo, não sei pregar. Traga ele para ouvir a palavra na igreja, convide para ir para o PG, leve alguém até Cristo. Mas faça isso. Estudar a palavra de Deus, pesquisar, buscar conhecimento, memorizar, guardar no coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Quanto tempo nós individualmente temos gastado com Deus, com a sua palavra, lendo, estudando, meditando, memorizando a palavra. E por último, viver essa palavra. Porque como eu falei, o Evangelho não é uma teoria, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e precisa ser colocado em prática. A construção da igreja precisa ser baseada na unidade dos membros e no amor mútuo, vivendo tudo isso que a gente ouviu nesta manhã. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento glorioso em que aqui, ó Deus, ouvimos a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito bondosamente aplique a sua palavra em nossos corações, de maneira que isso gere mudança em nós, naquilo que precisamos mudar para glorificar o teu nome, para vivermos essa unidade do corpo de Cristo, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, fazendo com que o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado, e atraindo pessoas para viver desse mesmo modo, ouvir a tua palavra, crer em Jesus Cristo, ser alcançado por essa graça salvadora e se unir ao corpo de Cristo. Nós oramos agradecidos por essa palavra, Senhor. Aplica em nossos corações e nos leva a vivenciar para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Se eu passar para o presbítero Léo, ele vai dar os avisos.